As marcas mundialmente conhecidas norte-americanas estão perdendo mercado na China? Qual é a explicação para que isso esteja ocorrendo? Esse é o vídeo do tema de hoje. Eu vou tratar dos principais efeitos de queda nas vendas de famosíssimas empresas norte-americanas que nós todos conhecemos, temos aqui no Brasil, e tentar explicar quais são os principais motivos para que um mercado tão importante como o chinês, que provavelmente é o segundo mais importante depois do próprio mercado norte-americano, tenha impactado as vendas de empresas multinacionais americanas. Mas antes de começar o vídeo, faço um pedido a você. Temos mais de 50% das pessoas que assistem aos vídeos do canal que não nos seguem e que não marcam o sininho. Então, se você puder marcar o botão de inscrição e marcar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que nós publicamos diariamente aqui no canal. E se você tiver interesse, você também pode me acompanhar em outras redes, @RafaelAbismusa em todas elas, lá com produção diária para cada plataforma, e tenho um podcast em que eu comento as principais notícias do dia, internacionais e nacionais, antes da abertura dos pregões. Mas vamos ao vídeo de hoje, que diz respeito a essa queda muito acentuada das vendas de empresas americanas na China, e empresas como Nike, Burger King, Guess, entre outras aqui, as empresas automotivas, todas elas estão com dados muito decepcionantes e fazem com que essas multinacionais e as suas respectivas diretorias revejam as estratégias comerciais na China, que é o segundo mercado mais importante. Depois dos Estados Unidos, certamente o mercado chinês é o mercado mais cobiçado pelas grandes marcas. Lembrando também que as marcas de luxo, Louis Vuitton, todas essas marcas que têm grande distinção e status nos seus produtos também visam o mercado chinês pela grande possibilidade de conseguir vendas muito expressivas. O público chinês compra muito esse tipo de produto, e a Nike teve recentemente na divulgação do seu último resultado uma queda muito expressiva na China, e todos ficaram perguntando o que está acontecendo com as empresas chinesas para terem essa mudança tão drástica. Nike com queda de 2 dígitos de receita na China. A Guess, famosa empresa de roupas, mandando fechar todas as lojas na China. O Burger King vendendo a operação para outra companhia. O Starbucks vendendo para operadora local. O que está acontecendo? O que essas empresas estão fazendo estrategicamente? A perda de market share das companhias automotivas norte-americanas, de 11% em 2015 para 5% em 2025. Basicamente reduziu pela metade num prazo de 10 anos. O que está acontecendo com as empresas americanas? Bom, a primeira causa identificada, é claro que aqui pode haver uma multiplicidade de fatores, nós estamos aqui tentando identificar as principais causas. Então, a primeira causa que eu vou indicar é um consumidor chinês muito mais sensível a preço e com a perda do status do produto norte-americano como um produto sofisticado, e a vinda do produto chinês de uma forma muito mais competitiva, com preços muito mais acessíveis. Essa mudança de cenário, essa mudança de precificação e de percepção do consumidor faz com que os consumidores chineses optem pelos produtos chineses ao invés dos produtos norte-americanos. Então, redes de fast food chinesas, produtos de empresas de material esportivo também chinesas, nós temos a Enta, nós temos as outras, temos a Arc'teryx, que é uma empresa mais sofisticada de produtos esportivos. Então, há várias linhas. Hoje os chineses têm várias linhas que competem de igual para igual com os produtos norte-americanos, e o consumidor chinês, muito mais sensível a preço, passa a optar pelo produto chinês, que consegue acessar o mercado chinês de forma muito mais fácil e consegue dialogar e se identificar muito mais com o consumidor chinês. Além disso, houve, como eu disse, a perda do apreço pelo branding norte-americano. Então, aqueles ícones emblemáticos, o peso da Nike, o peso do Burger King, tudo isso foi perdendo esse aspecto de branding norte-americano, diferencial norte-americano, que não deixa mais ou menos de ser o que aconteceu aqui no Brasil. Se nós pegarmos, por exemplo, as hamburguerias artesanais que se multiplicaram muito no Brasil, e nós tivemos uma queda do apreço do consumidor brasileiro pelas hamburguerias e pelas empresas de fast food norte-americanas, que também agora tem que competir com esses produtores locais. Da mesma maneira que um segundo ponto que é importante identificar é uma compressão de margem natural, porque os vendedores chineses são muito mais competitivos, conseguem entregar um produto para o seu próprio mercado local a preços muito mais acessíveis, mais baixos e com qualidade equivalente, ou às vezes até qualidade melhor, fazendo com que o consumidor chinês não dirija a sua opção de compra para as empresas norte-americanas. Ainda nesse aspecto do segundo ponto,
Nós temos empresas hoje chinesas que são muito mais sofisticadas, conseguiram evoluir em design, evoluir em qualidade. Então aquela percepção que existia antigamente sobre o produto de baixa qualidade produzido no mercado local, passa agora a ter uma visão muito diferente por parte do próprio consumidor chinês, que avalia os produtos chineses como produtos de ótima qualidade e que, portanto, podem substituir perfeitamente os produtos norte-americanos. O terceiro ponto, como eu disse no primeiro, pincelei rapidamente, é a perda do branding das empresas norte-americanas, que hoje não conseguem mais cativar o consumidor chinês ou o consumidor do mundo todo. Eles não têm mais o mesmo apelo que tinham em décadas anteriores, e é por isso que enfrentam uma competição muito maior e não conseguem disputar de igual para igual. Eu até via uma reportagem nas redes sociais sobre bicicletas. Então, no mercado de bicicletas, nós temos marcas americanas e marcas europeias que dominam esse mercado das bicicletas esportivas, as bicicletas que são usadas para triatlo e no ciclismo de estrada. E agora os chineses entram com bicicletas de fibra de carbono extremamente baratos, muitas vezes a metade do preço de uma marca europeia, uma marca de renome internacional. E com isso começam a ser bastante competitivos, entraram agora, por exemplo, no Tour de France. Da mesma maneira, nos veículos automotivos aqui, eu me refiro principalmente aos elétricos, temos BYD, temos várias marcas que ingressaram nesse mercado dos veículos elétricos por uma decisão estratégica chinesa de tentar diversificar as fontes de energia, tentar depender menos do petróleo, mas que conseguiram avançar para mercados internacionais e começam a aumentar suas vendas em outros mercados e dessa maneira o consumidor chinês não se vê mais tão chamado a comprar de empresas norte-americanas. Então veja que, por exemplo, hoje o chinês provavelmente deve comprar ainda muito Tesla, muito mais pela identificação com Elon Musk, pelo fundador da empresa, do que pela empresa norte-americana em si, porque hoje já há concorrentes no mercado chinês muito mais baratos do que a Tesla, e o próprio Elon Musk reconheceu que os chineses são muito bons em fabricar carros elétricos. Um quarto ponto, e eu até comentei um pouco sobre isso no meu vídeo sobre a queda da ação da Nike. Eu vou deixar aqui, vou pedir para o Pedro deixar a referência ao vídeo que eu falo da camisa da seleção e o que aconteceu com a ação da Nike. É um erro estratégico das multinacionais norte-americanas em compreender mal o consumidor chinês. E isso vale para qualquer mercado. Toda empresa estrangeira precisa ler muito bem o comportamento do consumidor naquele país para conseguir ampliar suas vendas e entender como o consumidor se comporta diante das ofertas e diante do que a empresa oferece. Aparentemente, as empresas norte-americanas não estão muito em sintonia com a cultura chinesa, entendendo muito bem como se comportam os consumidores chineses. A própria Apple também já teve algumas oscilações de vendas nos últimos trimestres na China, ora apresenta bons resultados de venda do iPhone, ora apresenta resultados que decepcionam um pouco o mercado, e lembrando que a China é o segundo maior mercado consumidor de iPhones no mundo, então por isso a grande preocupação da Apple com os chineses, além do fato de a Apple ter dirigido boa parte da cadeia de produção do iPhone para a China e depois dos problemas da pandemia tentou diversificar um pouco. Tim Cook tentou transferir boa parte da cadeia para a Índia, para outros países, para não ficar tão dependente da China, mas independentemente dessa digressão, as empresas aparentemente não estão lendo tão bem o comportamento do consumidor chinês e por isso também uma queda nas vendas dos norte-americanos no país. O quinto tópico é a disputa geopolítica que nós temos comentado tanto aqui, tanto nos meus podcasts quanto aqui no meu canal no YouTube, as disputas geopolíticas entre Estados Unidos e China que aplicam sanções um contra o outro, restringem vendas, então a Nvidia não pode vender determinados chips para os chineses impedem vendas de minerais raros para os norte-americanos, impedem fornecimento de certos produtos. Então essa briga geopolítica vai causando uma rusga, existe a identidade nacional de cada país, a identificação nacional, o nacionalismo como movimento dentro de cada país, e a partir do momento em que os países se tornam antagônicos, existe uma rejeição maior a produtos advindos do país que se torna um adversário. Então, naturalmente, muitos chineses também abraçaram a causa do seu país e começaram a ver os norte-americanos com maior antagonismo e, de alguma maneira, criam uma espécie de um boicote aos produtos norte-americanos, fazendo com que haja a queda das vendas. Além disso, também temos a aplicação de tarifas e as disputas comerciais que fazem com que ambos os lados sancionem os produtos. Esses produtos se tornam mais caros e aí, num ambiente competitivo, como eu disse no primeiro tópico, diante dessa disputa de preços, nós temos um favorecimento para compras de produtos locais, ao invés de comprar produtos norte-americanos que são tarifados também do outro lado, tarifados pelos chineses. E o último ponto é a compressão de margens
preços cada vez mais competitivos, disputas mais acirradas, as compressões de margens levam a retornos menores, por consequência os americanos se veem menos atraídos a ter retornos menores com um câmbio já desfavorável, lembrando que o dólar normalmente fica ali entre 1 para 7, 1 dólar valendo 7 yuan, o renminbi chinês, e hoje orbitando em torno de 6,85, então já com um câmbio bastante desfavorecido e com a compressão de margem, a empresa fica bastante desinteressada em aumentar suas vendas, porque também a pressão do câmbio faz com que ela venda menos. Agora, o yuan, curiosamente, está se valorizando, então é bem possível que os norte-americanos envidem mais esforços para conseguir aumentar as vendas à medida em que o câmbio começa a se valorizar. Porém, faço aqui uma observação. Apesar de o câmbio estar se valorizando perante o dólar, o yuan tende a ficar muito contido em bandas, porque tanto o governo como o PBOC, que é o Banco Central Chinês, fazem um controle ferrenho do câmbio na China e é bem possível que eles mantenham nessa casa de 6,85, de modo que as empresas que tentarem especular muito, achando que vão conseguir se favorecer bastante de um câmbio mais forte, também podem tomar uma estratégia equivocada. Mas é fato que, com a valorização do yuan, os americanos podem agora tentar se dedicar mais às vendas chinesas e podem tentar entender mais por que elas estão tendo essa compressão de margem, por que eles não estão sendo tão competitivos com os chineses, com os outros players locais. Então, esse é o mapeamento das principais causas que levam a essa perda do apreço das marcas icônicas norte-americanas no país e serve de lição aqui também para o Brasil, porque muitas empresas norte-americanas têm as suas operações aqui no Brasil e não se conectam tanto com o consumidor local. Da mesma maneira, muitas operações são muito caras aqui no Brasil. Então, só para dar dois exemplos, tanto Starbucks quanto Outback, o Outback não é uma rede americana, mas é uma rede internacional, apenas para exemplificar, para você entender. São produtos que chegam para o consumidor brasileiro muito mais caros do que nos mercados de origem e, por consequência, eles acabam atendendo a um segmento social mais elevado, eles se tornam produtos mais elitizados, que não era a proposta original dessas marcas. Então, Outback, que na origem é um restaurante popular, aqui no Brasil se torna um restaurante mais elitizado, da mesma maneira Starbucks, que era para ser um coffee shop muito popular, aqui no Brasil se torna algo extremamente elevado, e isso faz com que essas empresas tenham que aderir a uma nova estratégia, adaptar, flexibilizar a sua estratégia e entender que num país emergente como o Brasil, eles acabam sendo um produto de luxo, um produto mais elitizado, eles estão lidando com outro público. Então, veja como é curiosa essa interação e como essa organização estratégica de cada empresa deve variar de acordo com as circunstâncias e peculiaridades de cada país, e a China, como um mercado emergente, também não sai muito da situação similar ao que nós vemos aqui no Brasil. Então esse é o vídeo de hoje, a queda das vendas de empresas norte-americanas na China, que também traz lições para a gente aqui no Brasil. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o like, porque assim você me permite alcançar mais pessoas, e comente aqui se você concorda com a minha análise, se você se lembra de alguma outra multinacional, alguma outra empresa que tem atuação no Brasil e que aqui no Brasil a atuação dela ou o direcionamento dela é diferente comparativamente ao país de origem. Vou ficar muito curioso em saber se você concorda com essa análise, se você tem a lembrança de outra empresa, e não deixe de me acompanhar nas demais redes, @Rafael Abismusa em todas elas, para que você tenha informações diárias e possa tomar decisões com independência.